Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trabalho tentando ganhar a moeda. Beira de avenida vai passar caminhão, ônibus, carro com funk, moto barulhento. Tá aí o caminhão, beleza? Gente falando. Não, repare, nós temos notícia do Mengão aqui. Vamos tentar ser rápido porque tem uma entrevista do José Boto que é interessante. Dessa vez ele não falou bobeira e ela é meio longa. Eu reduzi o máximo que eu podia ela, mas vamos tentar ser o mais rápido possível para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Então vamos lá, mas antes deixa o seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá o apoio pra gente aí, beleza? Não esqueça de deixar o seu like pro YouTube, recomendar a gente e vamos lá. Rapaziada, o Boto deu uma entrevista para o GE, beleza? Ou seja, Globo, e ele falou de muitas coisas interessantes. Vamos começar aqui, ó. Boto explica mudança no perfil de reforço do Flamengo com dinheiro ou scout não é determinante. O que é o scout? Scout é para achar jogadores bons e baratos para poder revender depois. Você contrata lá ele por 4 milhões, 3 milhões e revende por 20, 30 milhões. O scout é isso, não só para ajudar o clube dentro de campo, mas financeiramente. E resumindo aqui já isso aqui, ele falou o seguinte, que no começo, quando ele chegou, o Flamengo estava sem dinheiro, porque tinha contratado De La Cruz um dinheiro à vista, tinha comprado terreno pro estádio, o Flamengo estava sem dinheiro. Então ele contratou o Juninho lá, 5 milhões, usou o scout, não foi bem, beleza? Aí agora ele falou assim, que com o dinheiro que o Flamengo tem, não precisa de scout, porque ninguém precisa de scout para saber como é que o Paquetá joga. E o Vitão joga, então ele falou assim, não precisa mais de scout para saber como o Vitão joga, o Jorginho joga, também, entendeu? Jogadores assim não precisam de scout. Ele pensou, agora o scout é mais usado para base, beleza? E para alguma eventual, tipo o André. O André quase ninguém conhecia, o scout ajudou, beleza? Beleza. E ele também falou assim que ele errou um pouco também, porque ele não entendeu o tamanho e a grandeza do Flamengo no começo. Beleza? Então ele assumiu um pouco da culpa dele nas contratações, principalmente naquela do Juninho, né? Que ele falou assim, ele não entendeu direito. Beleza? Lá, quando você está em um clube com essa dimensão, culpa minha também, por eu não ter tido a noção do que o Flamengo poderia fazer em termos de contratações e verba. Beleza? Olha lá. A declaração do BAP sobre gastar 1 bilhão em reforço. Ele falou assim que isso prejudica nas contratações. Por quê? Porque quando o BAP falou isso, todo mundo falou, tá com dinheiro. Então, agora eu vou pedir mais caro. Ele falou que está dificultando isso aí, principalmente aqui no Brasil. Olha lá. Quando do outro lado houve esse tipo de coisa, as pedidas são maiores. Especialmente aqui no Brasil. Beleza? Lá, e ele também fala assim, ó. Sobre a participação de Boto no futebol, as grandes decisões têm que passar por ele. Tudo que vai fazer no Flamengo, eles acertam ali e o presidente também tem para. Mas isso é lógico. Eu ficava vendo a imprensa criar polêmica sobre isso, não tem que criar polêmica, porque ele é o presidente. Ele é que responde, tudo vai para. Deixa eu acertar aqui, que todo dia eu ponho torto. Desse jeito tá difícil, né, rapaziada? Deixei para um lado, virei torto para o outro, deixa assim mesmo. Vamos lá. Então lá, a participação é exatamente igual. As pessoas confundem ao acharem que tanto eu quanto o Felipe temos autonomia total para decidir. Isso não temos, ele falou. Todas as decisões macro têm que passar pelo crivo do presidente, como é o caso da contratação do Paquetá, que tem que ter o aval dele. Pronto, é isso aí. Eu já havia falado disso e a imprensa ficou criticando sobre o planejamento do Flamengo, que o presidente... Lógico que ele tem que se meter em tudo, beleza? Ó, renovação com o Felipe Luiz. Ele falou que a renovação de Felipe Luiz teve muito atraso, justamente porque todo mundo estava em férias no final do ano, porque tem um empresário que é um dos mais conceituados do mundo e ele dificultou a contratação em valores do Felipe Luiz, até que chegou uma hora que ele chegou no Felipe Luiz, chamou o Felipe Luiz sozinho, só ele. Eu, Felipe Luiz, mais ninguém, nem o presidente BAP, nem o agente dele, mais ninguém, nem o staff dele, ninguém, só os dois. E aí saiu o acerto, beleza? Às vezes não precisa de muita gente, só precisa de boa vontade de duas pessoas, beleza? Foi sem agente, sem presidente, sem ninguém, só eu e ele, beleza? Ó, tem a parte aqui do Vini Júnior, eu vou pular ela um pouquinho, depois a gente volta, beleza? Espero que eu lembre. Lá.
Lá, esse ano tem alguma competição priorizada? Porque o ano passado todo mundo falou assim, o Brasileirão tem prioridade e a Copa do Brasil não. Ele falou que eles não deixaram a Copa do Brasil lá. Eles só entraram no campo com um time que eles acharam que era o melhor para aquele momento. E acharam que tinha condições de conquistar com aquele time. Pronto. Beleza? Mas esse ano, lá, e ele ainda falou, esse ano vai ser diferente, vamos lutar por todas as competições, porque essa é a obrigação do Flamengo. Então esse ano não tem prioridade, o Flamengo vai tentar brigar por tudo, beleza, rapaziada? Lá, o Flamengo emplacou a pior sequência de derrota, 3, desde abril de 2003, a volta antecipada tem impactado no desempenho do time, e ele disse que não, beleza? Que não é isso. Lá, eu acho que isso não impactou em nada, porque não poderíamos saber se o planejamento inicial iria resultar. Isso não é culpa de ninguém. Quer dizer, eles fazem um planejamento. Se não der certo, muda. É simples assim. Não deu certo? Não. Então muda e vamos ver o que vai pra frente, irmão. Beleza? Lá, o torcedor pode entender essa janela com o Paquetá como símbolo, como o início de um Flamengo ainda mais dominante nos próximos anos? Ele disse que não. Olha lá, uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que é jogado no campo, é verdade? O feito de se investir muito dinheiro, o futebol nos prova isso. Nos dá a maior possibilidade de ganhar, mas não é garantia nenhuma de ganhar. Os outros clubes também se reforçaram. Nós não competimos sozinhos. O futebol é muito pródigo em derrubar o que está no papel. Tá certo ele? Tô falando que essa entrevista dele foi a melhor que teve, porque as outras ele sempre falava bobeira. Entendeu? Então, isso pulei agora do Vinícius Júnior, nós vamos falar lá ainda. Tem que ficar lembrando aqui. O Flamengo também tem conseguido vender alguns jogadores. Ainda há saídas previstas na janela. Ele falou que enquanto a janela estiver aberta, não podemos descartar nada. E com o Wallace esteve praticamente fechado. Houve uns problemas que estamos tentando resolver com o Bragantino até o fim da janela. Então eles estão tentando ainda negociar o Wallace até o fim da janela. Qual é o principal concorrente do Flamengo? Ele falou que o Flamengo, entendeu? Todos vão querer ganhar do Flamengo e não é uma coisa de arrogância. Como o Flamengo ganhou tudo ano passado, todo mundo quer mostrar que pode ganhar do Flamengo e que tem competência para isso. E ele acha que Palmeiras, Cruzeiro, e ele gostou muito do Fluminense. Beleza? Ele falou assim que gostou muito do que viu do Fluminense esse ano. Mas ele acha que como aqui é o Brasil, lá, vai ser como é o futebol brasileiro. Uma briga entre 6 e 7 clubes. Beleza? Lá, sobre a base, tem visto o Flamengo dispensando jogadores e fazendo algumas apostas. O que ele falou? A base do Flamengo, vai dar resultado daqui a 2 ou 3 anos, porque eles estão querendo tentar fazer jogadores que tenham condições de jogar no time de cima, que não é fácil por causa do nível do time do time. Quer dizer, para jogar no time de cima, o moleque vai ter que ser fora da curva, vai ser acima da média. E que a base é para gerar custo, dinheiro, din-din, não só reforçar o time de cima, mas para gerar din-din para o Flamengo, beleza? E que hoje subir no Flamengo, no clube do Flamengo, é muito difícil, beleza? Então já fique sabendo aí. Lá, o que achou mais difícil no futebol brasileiro? Vai ser seu último ano aqui? Perguntou a revista. Lá, o mais difícil é vocês, jornalistas, que distorcem tudo que acontece dentro do Flamengo e é falado, né? Lá, riso. E o calendário. Eu só tenho contrato por mais um ano. Não posso dizer que vou ficar mais no Brasil, porque no Brasil eu só fico pelo Flamengo. Não posso dizer que eu vou ficar no Brasil por mais 2 ou 3 anos. Por quê? Porque quando ele deu essa declaração lá em Portugal, principalmente o Mauro César criticou muito para ele. Mas ele falou, eu não posso falar que eu vou ficar 2, 3 anos no Brasil, porque eu só tenho contrato para um. Se o Flamengo, aí agora aquele computador, o dia que eu não sentir forças ou sentir que eu não posso dar tudo de mim no Flamengo, vou ser o primeiro a chegar para o BAP e dizer enquanto eu estiver bem e o BAP me quiser aqui, eu vou estar por aqui. Quer dizer, se o BAP quiser renovar o contrato dele, porque a renovação dele só foi por um ano. Se o BAP quiser renovar por mais um ano, ele fica. E se ele estiver mentalmente, psicologicamente bom para continuar, é isso que vai acontecer. Beleza, rapaziada? Olha aí, já ia esquecendo, falando. Agora vamos voltar lá no Vinícius Júnior. Vinícius Júnior está próximo, será o próximo grande investimento? Aí ele falou, durante a entrevista gravada em Brasília, José Boto mostrou um presente que recebeu recentemente. Olha como é que tá, já estão no namoro aí. Recentemente, uma camisa de Vinícius Júnior,
do Real Madrid, autografada pelo atacante e direcionada ao diretor de futebol, especialmente para o José Boto. Será que é um convite? Olha, não esqueça de mim, aqui é o Vinícius Júnior, beleza? O jogador tem contrato com o clube até junho de 2027. Depois do investimento em Lucas Paquetá, dá para sonhar com a repatriação de Vinícius Júnior? Já vamos falar sobre tudo isso aqui, sobre esse contrato do Vinícius Júnior. Lá, está para terminar o contrato. Mandou-me um presente bonito, uma camisa autografada. Você só consegue lutar por esse tipo de jogador quando eles querem muito vir. Foi o caso do Lucas Paquetá. Depende muito do Vini do que depende mais do Vinícius Júnior do que depende de nós. A porta para o Vini está sempre aberta, respondeu o dirigente. Nós vamos dar sequência nessa matéria. Por que eu peguei o gancho aqui? Porque isso aqui, por incrível que pareça, repercutiu muito. Beleza? Ó, vamos falar do Vinícius Júnior. Por que a declaração de Boto sobre a volta do Astro ao Flamengo vai além de brincadeira e o que o craque pensa para o futuro? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que a ESPN, levou a sério, tá? Beleza? Então vamos lá. Ó, no início da coletiva de apresentação de Lucas Paquetá no Flamengo, José Boto, nome forte do futebol rubro-negro, arrancou risadas dos presentes na sala de imprensa do Ninho do Urubu, ao agradecer ao staff do Astro por conta do acerto e dizer que em seguida falariam sobre Vinícius Júnior. Vai se tocando. A seguir vamos falar com o staff do Vinícius Júnior. Risos. Quando acaba o contrato, presidente, não é preciso pagar nada ao Real Madrid? Risos. Sorriu. O que é isso aqui, ó? A declaração em tom de brincadeira feita por Boto foi direcionada a Tacílio Soares, empresário de Lucas Paquetá e também de Vinícius Júnior. Eles têm o mesmo empresário. Vai vendo a brincadeira. Já que estava presente. Rapaziada, parei aqui para ganhar uma moeda. Não pode esquecer que eu estou tentando pagar a moeda, mas nós voltamos aqui, ó. Apesar de um tom cômico, a fala do dirigente português carrega também um fundo de verdade, beleza? Eu tô, já fui para essa parte aqui, beleza? Olha lá. Aí o que acontece, ó? A ESPN apurou que o Flamengo vive uma espécie de namoro eterno com Vinícius Júnior, semelhante à situação que existia com Lucas Paquetá nos últimos anos. Porém, apesar do interesse por parte do rubro-negro, uma suposta negociação ainda é vista como muito distante pelos ouvidos. E é verdade. Isso porque o staff de Vinícius Júnior entende que ele ainda tem uma grande oportunidade de ser mais uma transferência no exterior e vê como sem chance um retorno dele ao Brasil nesse momento. Vamos lá. O Vinícius Júnior, você quer saber a idade do Vinícius Júnior? O Vinícius Júnior, se o ano for 26 como este ano, ele faz o aniversário no meio do ano, 26 anos. O ano que vem, no meio do ano de 2027, ele faz 27 anos, beleza? Então, Vinícius Júnior, por enquanto, agora, nesse momento, ele tem apenas 25 anos. É muito difícil ele vir para o Flamengo, beleza? Vai fazer 26 no meio do ano. Então, o que acontece? Ele tem mais um contrato lá na Europa, brincando. 4 anos, por exemplo. Vai voltar com 30. Então, Vinícius Júnior é muito, mas muito difícil de vir para o Flamengo agora. Fica essa brincadeira tudo e os rivais ficam assustados. Por quê? Porque no final do ano, quando eu falo final do ano desse ano, se o Vinícius Júnior quiser assinar um pré-contrato com o Flamengo e vir de graça para o Flamengo, ele vem. E olha só, o Vinícius Júnior, ele não tem contrato, ele não renovou o contrato com o Real Madrid, está enrolado lá por causa de valores, e eles vão decidir isso aí só depois da Copa do Mundo. Olha para você ver como é que eu estou falando para você. Eles só vão resolver isso aí depois da Copa do Mundo. Só que o contrato do Vinícius Júnior acaba no meio do ano que vem. Veja bem, no final do ano, o Vinícius Júnior, depois da Copa, lógico, no final do ano, o Vinícius Júnior, se ele quiser assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça, ele sai de graça do Real Madrid. Então o Real Madrid vai ter que chamar o Vinícius Júnior para negociar. E se o Real Madrid não quiser negociar ele, como é que fica? Se ele e o Real Madrid não se acertarem nos valores, ele sai de graça? Aí o Flamengo pode entrar na briga. Porque vai falar para o Vinícius Júnior, o salário seu é alto pra caralho, como nós não vamos pagar
o seu salário, nós vamos te dar em luvas. Olha, né, paga aí, sei lá, quantos anos contrato? 3 anos? 10 pau por 8, 6 milhões, 7 milhões por mês aqui, tá bom pra você? Ele não vai querer porque ele ganha muito mais de sair no Real Madrid. Então, é uma coisa muito difícil. O Vinícius Júnior é para quando ele tiver com 30 anos, brincando. O Vinícius Júnior não vai vir. Ele não tem os problemas que o Paquetá teve. Então, essa é a brincadeira. Só que nas redes sociais, beleza? Só que nas redes sociais, o que acontece? A turma já ficou tudo, até parece, o Flamengo não tem condições, mas não tem mesmo. Os rivais ficaram loucos. O Flamengo não tem condição de contratar o Vinícius Júnior, beleza? Mas como ficou essa briga aqui, ó, ficou essa briga, então é isso aí. O Vinícius Júnior, ele tem um contrato até o meio do ano que vem. Eles falaram que só vão começar a conversar sobre a renovação dele depois da Copa. Só que é perigoso, porque no final do ano ele pode assinar um pré-contrato. Vamos supor que o Manchester City lá do Guardiola, que é o Vinícius Júnior. Ele e o Real Madrid não está certo. No final do ano o Manchester City fala assim, ó, te dou um puta de um salário pra você, beleza? Um puta de um salário. E você vem pro Manchester City aqui, ó. E o Manchester City pega o Vinícius Júnior de graça. De graça. E outra, tem a turma lá da Arábia Saudita, lá, aqueles caras lá dos Qatar lá, que já ofereceram 3 propostas bilionárias para o Vinícius Júnior. Se eles puderem pegar o Vinícius Júnior de graça, então, eles já pegam esse dinheiro do Vinícius Júnior, já joga ainda mais, não precisa, toma aqui mais um dinheiro para você ainda. O Vinícius Júnior, filho, olha, esse cara, quando ele voltar pro Flamengo, ele comprar o Flamengo. Só pra zoeira, tá? Ó, e o Flamengo se mantém vivo no Campeonato Carioca, por quê? A derrota do Maricá para o Volta Redonda e o empate do Madureira com o Vasco deixou o Flamengo mais do que vivo. Agora o Flamengo só precisa que o Madureira perder na última rodada. E o jogo dele é em Volta Redonda contra o Volta Redonda, é fora de casa, beleza? Então o Flamengo também tinha que o Boa Vista tinha que perder a última rodada e tirar 2 gols de saldo. E o jogo do Boa Vista também é fora de casa e é contra o Bangu. E o Nova Iguaçu, ele tem que empatar ou ser derrotado. E o jogo dele é contra a Portuguesa, também fora de casa. E é lógico, o Flamengo ele precisa vencer o jogo dele contra o Sampaio Correia no sábado às 21 horas, beleza? E é o seguinte, o Flamengo tem que entrar e golear, porque ele está com saldos negativos em relação aos outros. A chance do Flamengo aumentar, muito aumentar. Nas últimas 3 rodadas aí que o Flamengo não jogou, a impressão que ele jogou e ele só foi subindo a possibilidade dele se classificar. E agora a chance dele se classificar é muito grande. Se ele dá uma goleada no Sampaio Correia, entra arregaçando, dá uma goleada no Sampaio Correia, ele tem grandes chances de se classificar e ainda brigar pelo título. Ó, o Paquetá ajudou o Flamengo a fazer uma janela relâmpago. E o que significa uma janela relâmpago? Apesar da contratação dele ter sido demorado, ter tido essa novelinha, ele facilitou do Flamengo buscar um atacante, buscar um volante e, desculpa aí, alguém pela meia direita ou ajudar no meio de campo. Porque como ele faz várias funções, o próprio José Boto fala, nós contratamos um jogador que faz 3, 4 ou até 5 funções dentro do elenco. Então isso aí todo mundo queria, o presidente queria, o José Boto queria, o Felipe Luiz queria, e com isso eles ganharam tempo, apesar de ser caro, eles ganharam tempo à procura de outros jogadores para cumprir outras funções. Aí eu estava vendo aqui, veja bem aqui, ó, no histórico do Paquetá, em quais posições Lúcio Paquetá já jogou na carreira. Meia ofensivo, 150 jogos. Segundo volante, 88 jogos, que é o que eu sempre falo que não precisa mais trazer o Marcos Antônio. Segundo volante, 88 jogos. Meia pela ponta esquerda, 37. Centroavante, 21 jogos como centroavante. Meia direita, já fez 14 jogos. E até como primeiro volante, quer dizer, quase como zagueiro, ele já fez duas partidas. Beleza? Então o Lucas Paquetá é o cara que economizou tempo no Flamengo em contratação de jogadores. Ó, e o Al Hilal aceita liberar o Marcos Leonardo imediatamente e ainda topa acordo para dividir o salário do atacante.
já estava praticamente certo. Ontem estava todo mundo falando que ele estava praticamente certo com o Atlético de Madrid. Só que depois que deu uma zica lá e eles não se acertaram. E agora o Marcos Leonardo está, beleza? Lá, o Al Hilal acertou com Benzema e assim o brasileiro ficar sem minutagem ainda mais reduzido. Agora o objetivo do atleta é decidir o seu futuro o mais rápido possível. O Flamengo tem a oportunidade de pegar o Marcos Leonardo sem pagar custo, emprestado e dividindo o salário com o Al Hilal. O Boto gosta do Marcos Leonardo, o BAP gosta do Marcos Leonardo, mas o Felipe Luiz prefere o Caio Jorge. O Caio Jorge não vem mais. Felipe, acorda. Marcos Leonardo já ajudaria bem e pagando metade do salário e é emprestado. Se o cara não render, você devolve. Beleza? E ele mesmo, o Felipe, olha lá, o Felipe Luiz, ele admitiu que é muito difícil contratar centroavantes que queiram vir lá. Beleza? Ele participa da montagem do elenco, é claro. Disse anteriormente ser questionado sobre a busca lá. Essa é uma pergunta para a direção esportiva. Eu participo da montagem do elenco, é claro. Aí sobre como é que faz para trazer um jogador lá, não é fácil achar atacantes. Os atacantes que valem o que vale, a maioria deles não quer vir ao Brasil. Não é fácil reforçar essa posição, mas com certeza o Boto e toda a equipe da escola do clube estão olhando diariamente ao mercado em busca desse reforço para o elenco. Completou. Resumindo, vamos ver o que o Flamengo e Boto, vamos ver se eles vão olhar para o Marcos Leonardo e enxergar isso aí como uma possibilidade de mercado, beleza? Rapaziada, o vídeo ficou longo pra caramba, eu falei para vocês que ia ficar um pouco longo, então vamos terminar por aqui. Deixa o like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí, beleza? Não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube recomende nossos vídeos para outras pessoas, beleza? Tamo junto e até mais!